Olá, esse é mais um estudo organizado pelos integrantes do Projeto Lucas, um projeto formado por médicos voluntários que se reúnem sistematicamente em torno dos grandes temas relacionados a uma espiritualidade saudável para médicos, para os profissionais da saúde e para toda a comunidade. Hoje, o nosso enfoque será na história de José do Egito. Este ano de 2021 começa com uma declaração do Papa Francisco referindo-se à necessidade de uma maior atenção às famílias. E José é uma história, ele é parte de uma história familiar que tem muito a nos ensinar. Como a maioria de nós já conhece essa história, sabemos que José é um arquétipo, ele é um modelo de resiliência, de decência, de fé e de superação. Ou seja, dentro de uma geração como a que nós estamos vivendo, tão carente de modelos, de paradigmas de decência, de verdade, de lisura, de inteireza, eu considero José uma grande personalidade a ser estudada. Sabemos também que José é uma prefiguração do caráter e da história do próprio Jesus Cristo. Então, há muita riqueza. Nós, com esse estudo, estamos longe de esgotar todo o acervo, toda a riqueza de lições, de exemplos que essa história contém. Mas, dentro do nosso tempo, nós pretendemos falar daquilo que mais tocou os nossos corações. Essa história está narrada no livro do Gênesis, dos capítulos 37 ao capítulo 50. É uma coisa interessante, porque o livro do Gênesis dedica todos esses capítulos para falar da história da família de Jacó, que passou a chamar-se Israel, como sabemos de toda a sua história. E dentro da história da família de Jacó, ou Israel, destaca-se este jovem chamado José, que foi o 11º filho de Israel, Jacó. Ele é filho de Raquel, aquela por quem sabemos que Jacó trabalhou 7 anos, foi ludibriado pelo seu sogro Labão, e para conseguir casar-se com Raquel, ele trabalhou mais 7 anos, e tudo isso tem muito significado. José foi o primogênito do relacionamento de Jacó com Raquel. Então, era como o coroamento dos seus sonhos. E, como primogênito, ele detinha de Jacó um afeto todo especial. Ele foi o 11º filho, mas aquele por quem Jacó tinha um particular amor, um particular afeto. Ele nasceu de uma mulher que era estéril. Raquel sofreu muito com a sua esterilidade. Ela era desprezada pelas outras esposas de Jacó, inclusive a sua irmã mais velha, Léa, né, ou Lia. E ela, no seu opróbrio, ela orava e pedia a Deus um filho. E ela engravidou de José. Quando concebeu e deu à luz, está aqui no Gênesis capítulo 34, ela diz: Deus tirou o meu opróbrio. E o nome José é interpretado por vários estudiosos como significando acrescentar, adicionar, né? Porque, em alusão ao nome dele, a sua mãe, Raquel, disse, ela chamou o seu nome de José e disse: o Senhor me dará outro filho, me acrescentará.
Então, o nome de José está atrelado à prosperidade. E a gente vê aí muitos ensinamentos. Um filho é uma dádiva divina, é alguém que merece ser recebido com bênçãos, com gratidão. E foi assim que Raquel recebeu seu filho, a gravidez e a concepção e o nascimento do seu filho José. Aqui eu preparei para nós uma demonstração do que era a família de José. Então, nós sabemos que de Lia nasceram 2, 4, 6 irmãos. Ele também, o Jacó, teve filhos com 2 servas, a Zilpa e a Bila. De Zilpa, ele teve 2 filhos, assim como de Bila. E de Raquel, o primogênito José e o mais novo Benjamim. Então, o que é que a gente vê aqui? Vê muito potencial para disputas, discórdias, ciúmes, porque eram 4 mães que geraram filhos de um único homem, o José, ou Jacó, né? E o Jacó, como único pai, do meu ponto de vista, ele falhou em gerar no meio desses 12 filhos, 12 filhos homens, né? Porque as filhas, os nomes não, nós sabemos, os nomes não são tão bem declarados como os nomes dos homens. Então, ele teve 12 filhos homens, e ele não deu a esses filhos o sentimento de pertencimento, aquela justiça afetiva que fazia cada um se sentir parte de uma família, filhos de um único pai. Então, essa poligamia, diríamos assim, de Jacó, desculpa, foi fonte de grandes problemas que foram gestados e que, por não terem sido adequadamente abordados, combatidos, estabelecidos, eles geraram ciúmes, geraram afetos muito destrutivos. E uma grande vítima desta forma parcial de afeto que Jacó tinha com esses 12 rapazes, a principal vítima foi exatamente aquele a quem ele mais amava, o José. Não quer dizer que as pessoas que têm muitos filhos, quem tem muitos filhos sabe que há sempre um ou outro com o qual a pessoa tem mais afinidades, mas o afeto precisa ser dado de forma equitativa, justa. E isso não havia discriminação dentro da família. O que não dizer dos filhos das 2 servas, né? Mas parece os principais protagonistas da discórdia e da discriminação de José entre os irmãos eram os filhos de Lia, como sabemos. Então, eu gosto muito de lembrar um ensinamento que aprendi desde criança. Os filhos não pedem para nascer. Eles, ao nascerem, são responsabilidade dos pais. Os pais devem dar para eles uma estrutura afetiva, uma estrutura psicológica de acolhimento, de inclusão, de pertencimento, que são sentimentos que estruturam o caráter, que estruturam a saúde psicológica dessa família. Quando isso falta, os problemas vêm. E essa família de Jacó e a sua disfuncionalidade evoluiu para pinceladas muito trágicas. Quando José tinha 17 anos, ele apacentava as ovelhas com seu irmão. Israel, que é o nome de Jacó, né? Já dissemos, amava mais, porque ele era o filho da velhice, era o filho da Raquel. E aí, o que aconteceu? Os seus irmãos, vendo que o pai Jacó, o patriarca, amava mais a José do que a todos os demais,
odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Ou seja, aos 17 anos, havia uma pessoa dentro daquela casa que era discriminada, falavam com ele sempre com hostilidade, não se dirigiam a ele pacificamente. Ele passou a ser uma espécie de bode expiatório das coisas que os irmãos consideravam erradas da maneira como eles se sentiam discriminados pelo pai. E eu já vi alguns estudiosos dizendo que os irmãos de José odiaram-no por causa dos seus sonhos e do conteúdo dos seus sonhos. No entanto, quando a gente estuda de forma mais detida essa história, a gente vê que antes dos sonhos virem à baila, antes de José contar os sonhos que ele tivera, ele já era odiado. Já não falavam com ele pacificamente, já o discriminavam e já o hostilizavam. Havia uma situação muito grave sendo gestada dentro daquela família. E um outro aspecto que eu acho que merece ser assimilado como ensinamento é que o Jacó, além de não ter criado entre os 12 irmãos um senso de pertencimento, um senso do tipo, olha, vocês podem ser filhos de 4 mães diferentes, mas vocês só têm um pai que sou eu, vocês precisam crescer dentro dos critérios da ética, aprendidos, porque Jacó é filho de Isaac, é avô de Abraão, ele vem de uma linhagem de patriarcas que tiveram a revelação de Deus, que tiveram a revelação de uma ética superior, distinta das outras civilizações do seu tempo. Mas parece que Jacó era negligente nesta condução patriarcal junto aos seus filhos. E aquele a quem ele mais amava passou a ser uma principal vítima dessa sua negligência. Aí a gente vê aqui nesse capítulo que o pai, José, passou a ter sonhos proféticos, desde cedo, e aí eu até penso que, né, quando você lê esse contexto hostil no qual ele vivia, ele não tinha mãe, né? A mãe havia morrido do parto de Benjamim, seu irmão mais novo, ele só tinha pai, então ele era bastante vulnerável, né? Sem uma mãe ali naquele ambiente, os outros, cada um tinha uma mãe e ele não. Então, eu penso que naquela sua condição de vulnerabilidade, Deus, na sua misericórdia, começou a revelar para ele os sonhos, as suas profecias a respeito do destino dele. E ele, na sua transparência, na sua inteireza, José, desde cedo, mostrou-se alguém íntegro, ele contou os seus sonhos. Se fosse uma família funcional, uma família com valores de afeto, de proteção mútua, no momento em que o José começasse a contar os seus sonhos, era motivo de gratidão dos irmãos dizerem, puxa vida, Deus está nos dando um profeta em nossa casa. Porém, ao contrário, em lugar de amá-lo mais, odiaram-no ainda mais. Então, o contar os sonhos não foi a causa do ódio dos irmãos. O ódio precede em muitos anos a declaração dos sonhos aos seus irmãos. Ou seja, ainda que fosse mudo, José sofreria discriminação e hostilidades dentro do seio dos seus irmãos. Então, este núcleo familiar disfuncional, como é disfuncional na maioria das famílias, mas como um organismo vivo, a família aprende, a família corta arestas, a família corta raízes de amargura, a família cria a justiça afetiva, a justiça nas palavras, a justiça nos gestos. Não é possível que pais discriminem abertamente um filho em detrimento de outro. Isso é terrível com os dois, né? Tanto com o preferido como com o preterido. Então, você está gerando sofrimento para os dois.
Então, senso de família como um núcleo a ser cuidado com um afeto distribuído de forma equitativa, justa. O senso de justiça precisa ser aprendido em casa. Quando não é aprendido em casa, não vai ser aprendido na escola, tampouco em outros ambientes. O núcleo é a família. E a justiça, ela se revela nos mínimos detalhes. Na comida que é servida à mesa, se ela é equitativamente distribuída entre todos, ali está sendo passada uma lição de equivalência e justiça e dignidade individual de cada um. Não tem sentido um comer melhor que o outro. E isso é terrível, isso gesta problemas. E aqui, o ódio dos irmãos cresceu tanto, o pior é que o Jacó, ainda por cima, mandava José vigiar o trabalho dos 11. E lá ia o pobre José, um menino de 17 anos, o pai disse a ele: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícia. Ou seja, o José era um vigia do pai. Não, o pai precisava ter outros mecanismos de controle dos outros irmãos e não jogar José, né, no ambiente onde ele já era discriminado. E aí, certa vez, eles estavam apacentando, o pai manda José ir ver o que está acontecendo. Quando os irmãos o veem de longe, disseram: lá vem aquele sonhador, diziam entre eles, né? Aí, ali, no auge daquele ódio que já vinha destilado de muito tempo, disseram: é agora, vamos matá-lo, vamos jogá-lo em um desses poços e diremos ao pai, né, que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Rubem, que era o irmão mais velho, ao ouvir isso, tentou livrá-lo das mãos dos outros irmãos, né? Não lhes tiremos a vida, não lhe tiremos a vida, não derramem seu sangue. Joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo posteriormente e levá-lo ao seu pai. Vejo aí também o Rubens, geralmente também é um pouco. Todo mundo passa a mão. Não, ele defendeu, ele não endossou o assassinato de José. Porém, como irmão mais velho, ele também, coitado, ele não poderia substituir o pai. Mas ele tentou livrar José, mas sem livrá-lo abertamente. Ele meio que se dobrou à pressão dos irmãos. Ele não foi aberto e dizer: ninguém vai tocá-lo, ninguém vai jogá-lo em poço, nem ninguém vai matá-lo, porque ele é nosso irmão, é nosso sangue, e o nosso pai não merece uma dor dessa, ele já está velho. Quer dizer, ele não teve aquela voz de enfrentar a injustiça. Ele meio que negociou: vamos jogá-lo no poço. Ora, o menino vinha de longe, cansado, sedento, eles jogaram e ele propõe jogar o rapaz no poço seco, sem água, né? Então, eu vejo em Rubem uma fraqueza no seu posicionamento diante da justiça, no combate à injustiça dos seus irmãos. E aí, enquanto Rubem sai para fazer outra coisa, os abençoados que ficaram, né, em especial o Judá, que era o que puxava toda aquela leviandade em relação àquele irmão, Judá disse aos seus irmãos: o que é que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Ou seja, olha que elaboração. Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal, é nosso irmão, nosso sangue, mas podemos lucrar com ele. O Judá me lembra muito aquele jargão que é bastante comum na cultura brasileira, criticada, aquele jargão criticado que diz assim: o Judá queria levar vantagem em tudo. E a gente vai ver que essa história de José, que começa no Gênesis 37, vai até o capítulo 50 do Gênesis, todo o capítulo 38, o capítulo seguinte a esse fato,
mostra exatamente a história deste personagem, do Judá, que, ao longo da sua vida, teve 2 filhos que eram de ética criticável, eles faziam o que era errado, esses 2 filhos morreram cedo, não deixaram descendentes, a sua nora Tamar, que não tinha descendentes, tentou, é uma história muito séria que acontece e que é assunto para outro encontro que teremos, se Deus quiser, no futuro, mas quem lê o capítulo 38 do livro do Gênesis vai ver um Judá em linha com esse seu mau caratismo, né? Então ele criou filhos, um deles chamava-se Onã, que queria usar a cunhada como forma de prazer, sem dar ao irmão morto uma descendência, e aquela mulher que foi usada pelo irmão, depois o próprio sogro não dava descendentes aos seus filhos, aquela mulher que vivia meio que mendiga, porque era essa a condição feminina naquele tempo, e sabemos que, por fim, o próprio Judá foi confrontado com a sua mentira, com o seu descaso pela justiça e pela tradição dos seus pais. Bom, sabemos que o José foi jogado num poço. Essa história, gente, é contada em muitas expressões de arte no cinema, nas novelas, nos documentários. Se você entra no museu, você vai encontrar coisas maravilhosas nos museus, né? Como é o caso desta desse óleo sobre tela que está no Museu Nacional de Prado, em Madrid, uma obra de Del Castillo e Saavedra, de 1660, contando-nos essa história. Aqui está representado José sendo vendido aos mercadores de escravos. Você já imaginou você ter um irmão e vender para mercadores de escravos? É terrível, não é? Aqui, outro artista plástico que conta-nos essa história é o Konstantin Flavitsky. Essa é uma obra de 1855, de uma coleção particular, mostrando-nos o José sendo vendido, né? E ele foi vendido por 20 moedas de prata. E aqui abre-se um portal, eu diria, profético. Nós vemos um irmão que é vendido pelos seus outros irmãos porque era justo, porque era decente. Então, a gente vê uma prefiguração do que aconteceu com Jesus Cristo, que foi também vendido, que foi desprezado pelos seus próprios irmãos. E aí os irmãos de José, após vendê-lo, pegaram a sua túnica, que era uma túnica especial que o pai Jacó havia feito para ele, dado para ele. Então, embeberam essa túnica em sangue e levaram para Jacó, contando uma terrível mentira, né? Dizendo que o José havia sido morto por uma fera e só encontraram a túnica ensanguentada. E aqui no monastério de São Lourenço, no El Escorial, nós temos essa obra de Diego Velázquez, que representa esse momento trágico em que aqui nós temos um ancião, Jacó, sob o impacto daquela notícia trágica. E se nós olharmos essa obra com mais atenção, veremos o traço do mestre Velázquez no olhar dissimulado, no olhar da mentira, né? Ele trabalhou esses olhares de uma forma muito pungente, eu diria. Muito lindo isso aí. Outros, como o Pontormo, que foi contemporâneo, né? Ele é da Renascença italiana, foi contemporâneo de Leonardo da Vinci, e o Pontormo pintou muitos quadros sobre a história de José, né? E hoje, 4 desses quadros estão na Galeria Nacional de Arte em Londres,
na Galeria Nacional. Esse é um deles, que mostra José já no Egito, sendo vendido para o Potifar, um homem muito rico e influente do Egito. E aqui é a representação do José sendo vendido para Potifar. Então ele chega à casa de Potifar. E no Gênesis 39, a gente vai encontrar essa citação mais de uma vez. O Senhor estava com José. Quem olha uma história tão trágica como essa, pode pensar, mas, meu Deus, o que será que aconteceu? Por que uma sequência de desventuras como essa aconteceu com uma pessoa tão justa, né? Tão decente? Mas a presença de Deus estava com José, ainda que na adversidade. E com isso aprendemos que ainda que o que nos acontece não possa parecer superficialmente que Deus não está presente, que Deus abandonou, a história de José nos mostra que Deus é fiel, e ainda que o livre-arbítrio daqueles seus irmãos, que é o livre-arbítrio, é algo que freia o agir de Deus, né? E ainda que o livre-arbítrio dos seus irmãos fosse tão injusto com o José, Deus estava com ele. E aí, mesmo no Egito, vendido como escravo a Potifar, ele prosperou. E aí a prosperidade da casa de Potifar foi tão grande, foi tão maravilhosa, que o Potifar o honrou, dizendo que ele morasse em sua própria casa, né? E Deus o abençoou a casa do egípcio por amor a José. Então, a bênção do Senhor é uma bênção de prosperidade, de maravilhas, né? Com 17 anos, tornou-se um belo jovem. A palavra de Deus se tornou de aparência muito bela. A mulher de Potifar, olhando aquele belo jovem, aquele jovem decente, eficaz, competente, correto, trabalhador, encantou-se por ele e passou a assediá-lo. José agora passa a ser vítima de assédio moral, assédio sexual, porque a mulher do seu patrão passa a assediá-lo, né, chegando a dizer: deita-te comigo. E aí a gente pensa, puxa vida, um jovem na flor dos seus hormônios, da impetuosidade masculina, tendo uma mulher dizendo, deita-te comigo, como é que ele vai se comportar dentro dessa prova, essa prova moral, né? E aí a gente vê mais uma vez a lisura e a decência de José. José responde para ela: teu marido entregou em minha mão tudo o que ele tem. Nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Aí então a gente vê que a espiritualidade de José era uma espiritualidade íntima e pessoal. Ele estava longe do seu lar, ele estava longe dos seus referenciais de fé, mas no Egito ele sabia que ele estava na presença de Deus e, portanto, não cederia àquela tentação. Então, eu vi certa vez o pastor Ed René Kivitz dizer: José não tinha controle sobre o que acontecia em relação à sua casa, aos seus irmãos, à caravana de mercador, ele não tinha controle sobre isso. Ele tinha controle sobre as suas decisões, sobre o que estava no seu controle, que era o seu corpo, a sua honra. E aí ele diz: não vou pecar contra Deus. E vários também mestres da pintura nos contam essa história. Nós temos aqui um Guido Reni,
uma obra de 1631, que está em Moscou, mostrando que a mulher de Potifar tentou arrastar o José para seu leito, para sua cama. E nesse movimento, José se desvencilha dela, ela deixando em suas mãos a sua túnica. Olha aí, um outro, né, o Caracciolo, numa obra de 1618. Ambos são exemplos maravilhosos do barroco. Nós vemos o tenebrismo aí, né, o fundo escuro, e aqui outra representação da fuga de José. José não cedeu ao apelo da mulher do seu patrão e ela ficou com a sua túnica. Quando Potifar voltou, que entrou em casa, ela armou, ela que fora desprezada, em lugar da parte, quer dizer, mostra que não havia amor da parte dela, havia mesmo uma paixão carnal, e aí quando ela se sentiu desprezada, ela o odiou de tal maneira que ela levantou um falso testemunho. Ela mentiu ao marido dizendo que o José tentara estuprá-la, e que ela gritou, e aí ficou com a túnica, e aí ela entrega José para ser preso. E é o que acontece. Olha só, mais uma prova de dor, mais uma desventura na vida de José. E ele é encarcerado. José foi mandado para uma prisão. Porém, olha aqui, destacado em amarelo. Em Gênesis 39, 20 e 21, está escrito: mas José ficou, mas o Senhor estava com ele. E eu gostaria que nós sempre lembrássemos deste mais. Ora, a pandemia está acontecendo, mas o Senhor está conosco. Adversidades acontecem, mas o Senhor está conosco. Aquele que é fiel em suas promessas, ele não falha. E aqui, a despeito das aparentes desventuras, ali estava ao lado de José, em linha com aquela sua ética, a presença de Deus. E aí, na prisão também, José cativa a simpatia, ele não chega lá de salto alto, ele não chega lá cuspindo condenação para os que estão ali. Ele era inocente em meio àqueles prisioneiros, mas ele não chega com uma atitude soberba. E ali ele foi cativando amizades dentro da sua prisão. E certo dia, dois servos do faraó foram jogados na prisão. Era o copeiro e o padeiro. E ali na prisão, José já falava da fé em Deus, já falava dos seus sonhos. Na prisão, cada um teve um sonho, cada um desses dois servos do faraó. E eles ficaram muito confusos, eles sentiram que aquele sonho tinha um significado. E José, como sabemos, já tinha tido sonhos quando morava em casa de seu pai. E lá na prisão, e aqui é a representação de José na prisão, por Gerbrand van den Ercoudt, em 1660, que está na Galeria Nacional também do Reino Unido, de Londres. E olha isso. É interessante nós observarmos que muitas dessas obras nós temos um José no Egito com roupas bem europeias, né? Com roupas, com traços, com feições europeias, né? O que aconteceu? Os dois contaram o sonho a José, José interpretou, e no sonho um seria condenado e o outro seria, o padeiro seria condenado e o copeiro seria mantido vivo e retornaria às suas funções junto ao faraó.
E passados alguns dias, exatamente foi isso que aconteceu. O padeiro foi condenado à forca e o copeiro foi restituído às suas funções de copeiro do faraó. Até que um dia, só que, gente, José decifra os dois sonhos e diz para eles: quando vocês voltarem à presença do faraó, falem dele ao meu respeito. Diga que tem alguém que está preso injustamente aqui. Eu sou inocente. Eu não lesei, eu não fui infiel com Potifar. Mas eles chegaram lá, esqueceram do benefício da interpretação dos sonhos, e após 2 anos foi o faraó que teve um sonho. E aí o faraó disse, não, aí tem coisas, esses sonhos, teve 2 sonhos muito significativos, e pela manhã, está aqui descrito em Gênesis 41, pela manhã, perturbado, o faraó mandou chamar todos os magos e sábios do Egito, e lhe contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. O faraó foi aí que o copeiro disse, me lembrei, lá na prisão, e um jovem que interpretou meu sonho, e se cumpriu exatamente como ele interpretou. E aí Faraó disse, então vamos, vai chamar esse rapaz. E ele foi depressa trazido do calabouço. Aí ele se barbeou, trocou de roupa e apresentou-se ao faraó. Muita coisa interessante aí nessas entrelinhas, né? Quando você for ser chamado para executar uma missão, né? Vá adequadamente vestido, né? Bonito isso de José. E aí, olha só, gente, essa representação de 1845 de Jean-Adrien Guinet, que está no Museu de Belas Artes de Rouen, na França. Aqui ele já conta a história de quando José está na presença do faraó, ouvindo os sonhos de Faraó. E aqui estão os magos, os assessores, os adivinhos, e aqui sim, aqui a gente já tem uma representação muito mais fidedigna. A Europa já tinha conhecido o Egito de maneira mais estética, né? Toda a estética egípcia que está representada aqui, diferentemente dos que a gente viu antes, que era uma estética mais europeia, as roupas e tudo mais, né? E aí, diante do faraó, o faraó, você interpretou o sonho dos meus 2 servos e eu queria que você interpretasse isso para mim. Aí José diz uma coisa que eu acho também muito linda. Ele disse, isso não depende de mim, mas Deus dará a Faraó uma resposta favorável, ou seja, a revelação não pertence a mim, a revelação vem do Senhor, que conhece e é onisciente, onipresente, e conhece todas as coisas. E ele dá declarações. São aqueles 2 famosos sonhos, né? O sonho das vacas magras, 7 vacas gordas, seguidas de 7 vacas magras, e há um outro sonho paralelo, que são as espigas muito bonitas, muito ricas de grãos, seguidas de 7 espigas mirradas. E aí José decifra. São 2 sonhos, foi repetido 2 vezes. Eles querem dizer a mesma coisa. E se foi repetido é porque Deus tem pressa em fazer, em realizar. E aí diz, são 7 anos de fartura que nós teremos no Egito, que serão seguidos de 7 anos de miséria, de fome, de seca. E aí, outra coisa linda que eu vejo em José é que ele não se limitou a apenas interpretar. Ele disse, vamos tomar uma atitude. Nos 7 anos de fartura, vamos armazenar, vamos guardar na fartura para termos quando faltar. E esse conselho que se seguiu à interpretação cativou o coração do faraó, de tal maneira que o faraó disse para ele, entrego a você agora todo o comando da terra do Egito. E aquele jovem que chegou como escravo, que foi injuriado, que foi preso injustamente, que foi negligenciado, é levado agora pelas próprias mãos de Deus a
a ser governador do Egito, a segunda pessoa do faraó. E qual era a idade de José quando começa esse ministério? 30 anos, né? Nós sabemos que é uma idade muito significativa. E aqui, Hilaire Padé, em 1757, contou essa história mostrando José representado aqui na carruagem que vinha atrás da carruagem do faraó. E o faraó fez questão de apresentar José à comunidade egípcia para que, a partir daquele momento, ele fosse reconhecido como alguém a serviço dos interesses do faraó. Aí José começa o seu trabalho de administrar a colheita, de armazenar os grãos, de prestar conta. E o C. Lawrence Alma-Tadema, nessa obra belíssima, esse Óleo sobre Tela, José aparece aqui prestando contas, mostrando o seu trabalho para Faraó, né? E toda a estética egípcia aqui é belamente representada, né, as flores de lótus, pelo artista Alma-Tadema. Bom, sabemos que José teve um outro nome lá no Egito, ele chamava-se Zafenate Padneia, recebeu como esposa Azenate, que era filha de uma sacerdotisa do Egito, e ela ficou grávida de José e teve o seu primeiro filho. E a alegria de José ao receber esta criança foi tão grande que ele disse: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Olha que coisa linda! A bênção do Senhor trazendo alento, trazendo fôlego emocional. Através da presença daquela criança, a alegria foi tão grande que ele esqueceu todo o seu sofrimento. Ele também teve um segundo filho, a quem chamou de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra aonde tenho sofrido. Então, os dois filhos recebem as bênçãos do seu pai, que é algo muito lindo, né? De lembrar de abençoar os filhos. Depois, mais à frente, nós vamos estudar uma outra história que vai contar como é importante que a gente abençoe os filhos. Trata-se da história dos dois filhos de Ruth. Depois a gente vai estudar essa história e vai ver que os nomes dos dois filhos de Ruth evocavam miséria, perdas. E sabemos que os dois filhos de Noemi, perdão, no livro de Ruth, né, os dois filhos de Noemi, eles morreram, não deixaram descendentes, morreram jovens, ou seja, abençoar os filhos, projetando nos filhos bênçãos, é muito importante. E foi o que José aprendeu na sua casa, né? E deu nomes abençoadores aos seus filhos, Manassés e Benjamim. Mas aí os 7 anos de fartura acabaram e vieram os 7 anos da miséria. E a miséria não ficou só restrita ao Egito, a miséria chegou às terras do pai de Jacó, do pai de José, à casa de Jacó. E lá, diante daquela miséria, estava aquele ancião, Jacó, e os filhos de braço cruzado, né? E vendo Jacó ficou sabendo que no Egito havia mantimento, disse aos seus filhos: por que vocês estão olhando uns para os outros? Ou seja, que passividade é esta? Enquanto estava, sem Jacó saber, o seu filho salvando o Egito, salvando toda aquela região da fome, trabalhando diligentemente, estavam essas criaturas, esses outros filhos de Jacó, de bracinho cruzado, a tal ponto que o pai disse: vocês estão aí olhando para o outro, por quê? Ou seja, o que é que Jacó está nos dizendo? Diante da adversidade, ação, movam-se, façam alguma coisa. E aí, 10
irmãos foram, por quê? Porque o mais novo, o Benjamim, ficou com o Jacó. Jacó disse: bem, eu já perdi José, vocês mais velhos, os 10 mais velhos, vão, deixem o Benjamim, o mais novo, aqui comigo, e vão tentar arranjar comida lá, né, mantimentos lá no Egito. E lá foram eles, os 10. Minha gente, aquela alegria que brotou no coração de José, quando teve Manassés, quando Deus deu a ele o primeiro filho, Manassés, dizendo: eu esqueci de todo o sofrimento, mas o passado é assim, né? As nossas queridas Gorete, psiquiatra, e Girlene, psicóloga, poderão depois falar um pouco melhor para nós sobre isso. O passado volta, e foi o que aconteceu. O passado voltou. E com a volta desses 10 irmãos que foram reconhecidos pelo José, José reconheceu os 10, mas eles não reconheceram José, porque ele saiu de lá um adolescente de 17 anos, agora ele é um homem feito, um governador do Egito, com aquelas, né, maquiagens egípcias, eles não reconheceram. E aí, aquele passado que voltou um baú que parecia fechado, trouxe dor, trouxe sofrimento para José. E aí temos ilustrações, né, mostrando isso. Essa é uma bela ilustração que eu compartilho com vocês. José chorando, né, quando viu que aqueles 10 voltaram. E aí, diante do governador, que eles não sabiam que era José, prostraram-se e disseram: olha, aqui nós estamos, somos os teus escravos, viemos em paz, nós somos do bem. E aí José começa a procurar saber se o pai ainda é vivo, como está Benjamim, e vai fazendo perguntas, sem se revelar. E nesse jogo de se camuflar, porque ele até temia que, será que eles, ao saberem que eu sou José, vão de novo tentar alguma coisa contra mim? Ele não sabia bem, mas aí ele foi entendendo que eles estavam lá, que a fome havia afugentado eles da casa deles. Ele foi fazendo uma série de jogos, entre aspas, para tentar trazer para o Egito o seu pai, o seu irmão e todo o resto da sua parentela, né? As esposas, as filhas, as servas e tudo mais. E há uma série de artifícios que o José realiza a fim de garantir que o seu irmão mais novo, o Benjamim, que o seu pai sejam trazidos. E então, os irmãos, quando ele percebe que os irmãos mudaram, né, no sentido de que todo aquele ódio, que eles estavam arrependidos, inclusive, que eles contam para José que o mais novo ficou com o pai, porque o pai já era velho, e um dos irmãos havia morrido, e não queriam que o pai sofresse. Então, quando eles viram que aqueles 10 irmãos estavam preocupados com o velho pai, ele disse, então eles melhoraram, eles não estão mais tão ferozes quanto eram, né? E no meio daquela é um encontro dramático. Aí ele então se revela. No Gênesis 45, tá, ele não aguenta mais e revela. Ele diz: eu sou José, eu sou o seu irmão a quem vocês venderam para o Egito. E essa revelação dramática nós vemos aqui representada por François Pascal Gérard, uma obra que está no Museu de Belas Artes em Angers, na França, que representa o momento em que o José teria dito que ele era José, e uns se escondem envergonhados, olha a vergonha, né? Olha o olhar, olha a postura envergonhada, enquanto outros se alegram e se regozijam. E a gente vê também aqui, né, que as roupas ainda têm uma forte
há ainda um certo desconhecimento sobre a estética, sobre a arquitetura, mas bem mais próximo, né? Aqui a gente já tem esfinges, não é? Um ambiente de arquitetura mais egípcia mesmo. Em 1788, Jean-Charles Tardieu contou o momento da revelação, quando José revela-se aos seus irmãos, né? Essa túnica vermelha é bastante evocativa da túnica de Jesus Cristo, né? Do sangue, que essa é uma história envolta em sangue, assim como a história de Jesus. E nesse momento da revelação é um momento profético do que acontecerá quando Jesus, que foi vendido, crucificado e rejeitado pelos seus irmãos, o momento da segunda vinda, quando ele se revelará àqueles que o desprezaram. E aqui a gente vê, houve o perdão, a misericórdia de José, José os acolhe, José os redime da fome, da morte, José providencia terras para eles, o pai dele é trazido, ele reorganiza, ele restaura. Então a gente vê um paralelo muito bonito entre José e Jesus Cristo, né? Como aquele que restaura, aquele que cuida, aquele que salva da morte e aquele que perdoa. José revelando-se, aqui é outro também. Olha que ambiente florentino, né? Essa é uma obra de 1816, está em Berlim, né? É uma obra de Peter von Cornelius. Mas, olha só, toda uma arquitetura europeia, roupas europeias, né? E o Léon Bourgeois, em 1863, nesta obra que está em Nevers, na França, já mostra uma arquitetura e uma roupagem bem mais próxima das roupas egípcias, né? Aqui é outra representação de José que se revela aos seus irmãos. E aqui, terminando né, bem próximo a terminar, nós temos o Pontormo, uma obra dele que está na Galeria Nacional em Londres, que revela em um único quadro vários momentos da história de José. Aqui à esquerda é José apresentando seus irmãos ao faraó, a migração. Aqui, os dois filhos de José estão representados com essa roupinha verde, Manassés e Efraim, né? Aqui seria a mãe, né? O José levando os filhos para apresentar a Jacó. Então, em um único quadro, toda essa linguagem, toda essa pluralidade temporal representada dentro de um único quadro. Esse é o mestre Pontormo, né, que foi aquele que foi comissionado a fazer vários quadros da vida de José, que foi contemporâneo de Da Vinci, e tem 4 dessa série nessa Galeria Nacional em Londres. Ele é um precursor dessa linguagem, né, que se chama maneirismo, que foi uma linguagem estética que o Pontormo é considerado um dos pais, que é um rompimento com a simetria, com o foco da perspectiva. As perspectivas são muito mais diluídas, as figuras são alongadas, o movimento é muito detalhado nas formas, nos contornos do corpo, né? São corpos em movimentos de contorção. Então, tudo isso caracteriza o maneirismo, esse estilo do final do Renascimento, né? E aí falamos dos paralelos, depois a gente. E eu concluo com a bênção, né? Então, Jacó vai para o Egito, juntamente com sua caravana, com seus bens, eles se estabelecem no Egito,
eles prosperam no Egito, e o pai, né, o Jacó, morre no Egito. Já ancião, ele dá as bênçãos aos dois filhos de José, né? E essa mão cruzada é bastante significativa, porque José achava que o primogênito Manassés, que deveria receber a bênção da primogenitura, mas Jacó, por divina revelação, dá essa bênção para o mais novo, para o Efraim. E aqui é representado José, né? Essa é uma obra muito linda que está em Nice, na França, no Museu Marc Chagall, que é a bênção de Efraim para Manassés, é uma obra de 1931. Chagall era judeu e ele representa essas pessoas com a estética das roupas e tudo mais hebraicas, né? Então, meus queridos, a gente tem aí a história que eu queria compartilhar com vocês, toda essa ética de José, todo o paralelo em vários momentos entre a história dele e a história de Jesus. José como aquele que acolhe, José como aquele que não nega a sua ética, José que tem uma espinha dorsal ética de decência tão extraordinária que eu considero um grande exemplo para as nossas gerações atuais, uma história bela para ser contada eternamente, né? É uma história atemporal, é uma história de uma família sofrida por erros que a gente, aprendendo, tenta evitar, né? Para promover a melhor saúde psicológica das nossas famílias. Era isso que eu queria compartilhar hoje com vocês. Agradeço a atenção e gostaria de ouvir agora os nossos convidados. Gorete, acho que você pode começar falando do aspecto psicológico, já que ela começou com o aspecto psicológico, né? O que você acha? Posso falar? Pode? Totalmente. O Márcio pediu para eu começar, eu vou. Algumas coisas, né? O Estevam já falou bastante, o conteúdo foi excelente, né? Parabéns, Estevam. Mas teve algumas coisas que, dentro do que você vinha falando, eu fiquei pensando, e eu até fiz algumas anotações aqui. Eu lembrei a questão de Jacó, né? Ele também foi descendente do patriarca, como você falou, Isaac e a esposa Rebeca, de um amor lindo deles, mas havia uma competição dentro daquele lá, que eu acho que não foi muito bem tratado, e ele terminou fazendo a mesma coisa com José. E ele era o preferido da mãe e terminou tendo toda aquela história dele trocar a primogenitura, né? Aliás, o Isaú perdeu a primogenitura para ele. E eu acho que esse lado a gente vê que a família tem que ser tratada desde o começo, né? E como ele talvez não tenha sido bem tratado, não sei, apesar de depois ele ter sido tocado profundamente por Deus. Mas eu concordo com o Desterro a questão de que ele não soube fazer esse cuidado com os filhos, né? De mostrar a importância, e tem um dos versículos que fala que José ia cuidar do rebanho junto com os filhos de Zilpa e de Bila, e ele voltava para contar ao pai a má fama desses irmãos. Então, era como se ele fosse espionar, não sei, mas assim, eu fiquei lendo isso e pensando até que ponto Jacó estimulava isso para ele e aumentava ainda mais a rixa, a competição, a raiva, esse ódio que é falado entre os irmãos. E isso eu acho interessante, quando o Desterro também falou que ele mandava José ver como era que estava a situação dos irmãos, indo José, um rapaz de 17 anos, sozinho, que inclusive ele se perde, né? Lá, exatamente. E alguém ajuda ele a se encontrar e procurar esses irmãos. Eu acho que se ele imaginasse que ia acontecer isso, ele não teria nunca ido procurar se reencontrar. Mas, assim, os planos de Deus eram outros, né? Porque tem
em Provérbios a gente escuta que os planos nós homens fazemos planos, mas a resposta vem do Senhor. E os planos do Senhor eram muito maior, apesar de todo aquele sofrimento que José viveu. Para que ele aprendesse, né? Eu acho que ele aprendeu muito com o sofrimento, porque a gente sabe, até como eu sou psiquiatra e Esther falou para mim falar, que as adversidades da vida geram ou coisas difíceis de se superar, mas quando a gente tira do sofrimento uma maneira de crescer, ele faz com que a gente se torne pessoas mais capazes, mais fortes para enfrentar as adversidades. E se a gente vê a história de José, ele perdeu a mãe, né? Muito cedo, foi o preferido do pai, foi odiado pelo pai, mas ele aproveitou, com todo esse sofrimento, ele cresceu e ele aproveitava as oportunidades, né? Que a gente vê que ele chegou lá na casa de Potifar e foi destacado. Teve um sofrimento com a mulher, foi para a prisão, mas em cada momento que ele estava ali, ele se tornava uma pessoa resiliente. Ele enfrentava os problemas e ele se sobressaía. Claro que tem a mão de Deus, né? Mas, como humanos, a gente percebe isso, que mesmo diante de todas as adversidades, se você aprender com o sofrimento, você cresce, né? E eu acho bem interessante a capacidade de resiliência que ele tinha, que ele desenvolveu, e que ele soube aproveitar as oportunidades, né? Quer seja na casa, quer seja na prisão, e quer seja também quando ele foi governador do faraó, né? Do Egito. Então, basicamente, eu acho que foi isso. E, lógico, a capacidade de perdoar dele. Apesar de que a gente vê como ele sofreu, o que o Destino também colocou, a questão das lembranças, né? Por mais que ele cresceu, por mais que ele aprendeu, a dor da alma, do sofrimento psicológico existia. Ele se superou, mas aquilo ficou marcado. Desculpa. Quando ele viu os irmãos, aquela lembrança toda veio à tona, porque ele era humano como nós, né? Então, mesmo que você se supere, quando vem as lembranças dolorosas, a pessoa sofre. Mas mesmo diante de tudo isso, ele não foi vingativo. A gente fica assim, né? Será que aquilo que ele fez, de botar as pratas de volta, de colocar... Parecia que, no momento, uma vez que eu via, eu pensava, ele estaria se vingando para fazer eles sofrerem, mas, como o Desterro coloca, eram estratégias que ele queria para trazer o irmão, principalmente, o irmão de pai e mãe, e o pai, principalmente. E ele fica super feliz quando sabe que o pai ainda está vivo, né? Então, gera a esperança dele reencontrar o pai. Basicamente, eu acho que era isso, né? Sim, só uma coisa a mais que eu também percebi, a questão da bênção cruzada, né? Que Jacó faz para os filhos de José. Que aconteceu isso também com ele, né? Que ele recebeu a bênção de Isaac como se fosse primogênito, quando na realidade ele não era. Então, a Bíblia traz realmente muitas coisas interessantes. Acho que basicamente foi isso que eu percebi na história de José, e, claro, você já tem explicado muito bem tudo. Obrigada, Gorete. Eu gostaria, inclusive, de apresentar, né? A doutora Gorete Medeiros é psiquiatra, com uma ampla experiência clínica, está aqui conosco, compartilhando conosco suas observações, o seu conhecimento. Nós temos aqui a doutora Márcia Brandeburski, que é médica também, endocrinologista, com vasta experiência clínica. Mães, somos todos mães, né? E temos o doutor Marcos Moreira, que é médico, perito, também pai, já avô, Gorete é avó. Então, são pessoas que falam com propriedade, com conhecimento de causa, né? Então, estão devidamente apresentados. Marcos, você quer falar ou eu falo? Senão não vai sobrar nadinha para mim. Não, eu queria concordar com as observações. Primeiro, parabenizar o Desterro pela excelente explanação sobre a vida de José. É um assunto que você, à medida que você lê, você vai trazendo coisas e figuras representativas, né?
E eu anotei também algumas coisas aqui que eu achei interessante, mas assim, sem uma cronologia, quando José foi colocado no poço, o poço normalmente é um lugar de vida, que é água no deserto, mas para José foi um lugar de morte. E a alternativa que José teve foi olhar para cima. Como você falou aí no salmista, José olhava para cima e ele conseguia ver lá em cima, à noite, as estrelas, durante o dia, a luz do sol. É uma atitude de quem, esse jargão, chegou ao fundo do poço. Então, quando se chega ao fundo do poço, olha para cima que tem Jesus, tem coisa para a gente ainda que a gente nem espera, né? Amém. Outra coisa interessante que eu pesquisei assim rapidamente, eu fiquei curioso com relação a esse ódio dos irmãos. E fui além, dei uma pesquisada, e achei interessante, alguém colocou que quando Jacó deu a José aquela túnica especial, longa, aqui está dizendo a túnica longa, ele estava dizendo a José, em outras palavras, que José seria um privilegiado, porque a maioria dos irmãos usavam a túnica que vinha até o ombro, que significava que ele tinha que trabalho braçal, até para a mobilidade dos membros superiores. E aquele que usava uma túnica longa, de uma certa forma, segundo o comentarista, disse que ele estava dizendo, você não precisa fazer força, você é um cara especial. E sempre que ele aparecia aos irmãos, ele via a túnica de José. Então, aquilo ali gerava, certamente, isso é um comentário que ele fez, eu achei interessante, que alimentava, possivelmente, esse ódio que está aí justamente nessa questão de que Jacó não soube administrar a sua família com justiça familiar. Eu chamo justiça familiar. Assim, tudo bem, são diferentes, mas tem que ser justo com todos. Então, achei interessante isso também. Outra coisa também que eu achei legal aqui, anotei, foi que Deus ressuscita sonhos. Jacó já não tinha mais esperança. Então, ele escreve isso aqui bem, no capítulo 48, quando ele diz assim, nunca pensei que veria a sua face novamente, e agora Deus me concede ver também os seus filhos. Então, veja que Deus ressuscitou sonhos que estavam mortos para Jacó. De repente, ele vê aquele rapaz que ele outrora achava que estava morto, está vivo, e ainda apresenta a descendência dele. Então, assim, é uma lição para nós que cada um, isso é uma coisa muito particular, Deus tem dado sonhos para nós. E muitas vezes as nossas atitudes, ou nós mesmos, matamos ou enterramos nossos sonhos. E esse texto me revela que Deus ressuscita sonhos. Então, seja lá qual for o sonho de cada um, Deus vai ressuscitar. E, por fim, eu gostaria só de terminar com essa questão da justiça familiar, foi que havia, até o final, até o capítulo 50, ainda um ranço. Os irmãos ainda achavam que José ia dar uma volta por cima e pegá-los. E aí José tem uma atitude nobre de dizer, olha, eu não estou no lugar de Deus, vocês estão perdoados. Então, a cura familiar vem através do perdão. Temos filhos diferentes, com pensamentos diferentes, mas se há perdão, se há uma atitude de perdoar, então a família se une. Então, eu acredito que tenha sido o caso da família de José. Os irmãos de José, até a última hora, estavam pensando, a gente vai levar a rebordosa, o cara agora é poderoso, fizemos aquele mal para ele. Então, eles se arrependeram e houve perdão. Então, para mim, isso é uma lição básica dentro de casa, que começa em casa, que a gente também erra, né? Não é só porque a gente é pai, a gente erra também. Muitas vezes a gente tem que chegar para o filho e, ó, filha, perdoe, passei do limite. E eu acho que isso é sadio nessa história de José. Claro, tem outras coisas, mas eu me limito a ficar nesse ponto aí. Obrigado, parabéns, tia, mais uma vez. Obrigado a vocês também. Parabéns, Pedro. Você sempre nos presenteando com a parte cultural, né? Que é muito rica. Obrigada.
eu achei interessante, Esther, você começar pelo Gênesis, né? Como o nosso grupo, de uma certa forma, é voltada para os profissionais de saúde, a gente vê entre os colegas, às vezes as pessoas dizem assim, eu não gosto de ler o Velho Testamento, eu não entendo muita coisa. Mas assim, eu achei muito interessante essa primeira história que você traz, que é da vida de José, que a Bíblia, ela tem todo um roteiro, né? E que quando a gente não conhece bem esse roteiro como um todo, a gente fica um pouco perdido, né? Se vai ler só, por exemplo, o livro de Isaías, ou só o livro de Jeremias, às vezes a gente se perde na história. Mas quando a gente vê a Bíblia como um todo, então esse paralelo que você fez entre José e Jesus, né? Que trouxe o perdão para os seus irmãos, que trouxe a misericórdia para os seus irmãos, assim como Jesus trouxe para a gente o perdão, a restauração, saciar a fome, como Jesus veio saciar a fome. Então, esse esqueleto, né, essa espinha dorsal, digamos, da Bíblia, que pega do Gênesis até a vinda de Jesus. Mas voltando um pouquinho para a história de José, assim, vamos pontuando mais a história de José, o que eu achei interessante é que a mão de Deus na história da vida de um ser humano, né? Então, será que Deus também tem história, tem propósitos, tem objetivos na vida de cada um dos seus filhos? Cada um tem uma função, como diz Paulo lá, né? Cada um tem um dom. E foi a inveja dos irmãos que fez com que o José sofresse. Mas interessante que até no sofrimento, como o Goretti ressaltou, Deus estava no controle. Então, às vezes, a gente acha que Deus não está no controle da vida da gente. Às vezes, acontecem situações que a gente não tem percepção, mas precisa de um tempo para que Deus depois revele o propósito dele na vida dos seus filhos. Isso é uma das coisas que mais me chama a atenção, que tudo que aconteceu na vida de José tinha um propósito, não era aleatório. Né? E o que também me chama muita atenção é o capítulo 39, em que várias vezes é citado que o Senhor tinha abençoado José, que o Senhor era com José. Por exemplo, no versículo, o Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero. No versículo 5 diz, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Então, sempre a mão de Deus na vida do seu filho José. E será que também nós estamos tendo a mão de Deus na vida de da nossa família, eu, Marcos, Goretti, Márcia, sabe? Às vezes a gente não tem a visão global da nossa vida, né? Como José não podia ter a visão global. Às vezes a gente vê a nossa vida naquele cenário estanque, mas Deus nunca perdeu o controle. Ainda numa pandemia, ainda no sofrimento de tanta gente, que a gente ora para que Deus amenize o sofrimento, que Deus põe as mãos sobre os gestores que providenciam o oxigênio, os gestores que providenciam a vacina, mas Deus não perdeu o controle da vida da humanidade e da vida dos seus filhos. Então, lá, antes de ter a fome, Deus já tinha dado o sonho, né? Interessante, esse dom, né? Que Deus deu a José, né? Que ele teve logo um sonho inicial dele com seus irmãos. E foi por conta disso que os seus irmãos dele, né? Ficaram com inveja e deram cabo dele. Vamos assim, vai-se embora. Depois ele dá um sonho, a possibilidade dele interpretar o sonho do carcereiro, que foi um meio dele ser reconhecido e ser levado ao faraó. E depois ele reconhece, ele identifica o sonho do faraó. Então, eu vejo nisso a mão de Deus em cada tópico. E no versículo 23, lá do 39, assim, o Senhor era com ele e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. E a fidelidade dele, né? Quando ele diz para a mulher de Potifar, cometeria eu tamanha maldade? Pecaria contra meu Deus?
Então, tanto ele estava sendo sincero para o Potifar, né? Para o Potifar, mas ele estava sendo, acima de tudo, sincero ao Deus dele. Isso também me chama atenção, porque a gente precisa ser, quando Deus não está vendo a nossa vida, perdão, quando as pessoas não estão vendo o que nós fazemos, mas Deus está vendo o nosso coração, nossos sentimentos, nossas atitudes e intenções do coração. Então, assim, isso tudo me chama a atenção para que a gente tenha cuidado da nossa vida íntima, da nossa vida pessoal, né? E o Senhor era com ele, tudo que ele fazia, ele prosperava. E a casa é estabelecida por Deus, né? Então, ele coloca assim, Deus me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Então, o próprio José, quando ele fala para os seus irmãos, ele diz, Deus me pôs, foi Deus que pôs ele, né? Como senhor de toda a casa e como governador. Então, é Deus que exalta, é Deus que humilha, é Deus que eleva, e a gente não é nada, a gente é só instrumento. Então, eu sempre, no nosso grupo, eu falo que Deus tem misericórdia do nosso coração. O nosso coração é duro, o nosso coração é impetuoso, a gente não sabe amar, mas que o Senhor ponha no nosso coração o amor, o perdão, como colocou no coração de José. Marcos, queria dizer algo? Não, tranquilo, era só uma passagem rápida, mas me lembrei, é uma palestra que já foi até dada aqui no grupo, foi questão de luto. E nessa história de José, a gente vê o luto de Jacó, vê o luto do próprio José na morte de Jacó, e a gente tem enfrentado, assim na vida mesmo, nossa vida, pessoas que têm partido e têm sido muito machucados pelo fato de não verem apenas um caixão fechado e não ver toda a dinâmica do procedimento que aconteceu. E que aconteceu com Jacó, quando os irmãos levaram aquela túnica, e a ideia foi molhar de sangue, para que ele olhasse e dissesse, realmente, esse José morreu. Então, assim, hoje a gente está vendo pessoas que passam Gorete sabe muito bem disso, daquele tempo, né, que os psiquiatras colocam como um tempo de luto saudável. Quer dizer, geralmente as pessoas, eu conheço, infelizmente, um casal que, no ano passado, fizemos aniversário, fizemos juntos, e o esposo de uma das pessoas faleceu, e até hoje ela não consegue sair de casa e nem abre-se para tratamento. Então, ela ficou apavorada, não vivenciou o luto do marido, e, assim, está perdida. Eu acho que Gorete enfrenta isso no seu dia a dia. E pessoas que precisam vivenciar o luto, nesse caso, um luto saudável, como eles se vivenciou aqui e viu, mas as pessoas estão perdidas. É um assunto assim que é atual, mas está também aqui dentro da história de José, né? Posso falar alguma coisa? Sim, claro. Foi bem lembrado, Marcos, isso, porque como você falou, eu lembrei realmente de que muitos pacientes não têm conseguido vivenciar esse luto e aumenta a depressão ou desenvolve uma depressão, né? O luto patológico, como você falou. E uma das coisas, lógico que aqui a gente não está dando para dar conselho nem consulta, mas eu lembrei e é interessante que se alguém ouvir isso, uma das coisas que eu tenho orientado e alguns pacientes têm feito é depois, mesmo depois de um certo tempo, alguns familiares se uniram e foram ao sepulcro dessa pessoa e fizeram a despedida, entendeu? E algumas, porque muitas vezes é longe, é de outra cidade, no sepultamento não dá para a pessoa ir, né? Caso de irmão, ou de pai, ou de mãe, porque como é tudo muito rápido, não tem tido tempo das pessoas fazerem essa despedida. E aí, quando eles vão lá no sepulcro, eles realmente veem que houve aquele sepultamento. Apesar de não ver o corpo, mas tem o ritual que a gente sabe que era necessário ter tido de novo. Então, foi bem lembrado isso que você falou. Importante. E também Pode falar.
Eu queria ler um versículo que Márcia falando da questão dos planos de Deus, né, para a vida da gente, que às vezes a gente passa por momentos tão difíceis como essa pandemia mesmo, que a gente não precisa entender o que é que a gente pode fazer, né? Porque quando o Desterro fala de Rubens, que era o primeiro filho, que ele meio que ficou parado, sem tomar uma atitude, e às vezes a gente precisa tomar alguma atitude, não importa qual seja, como, por exemplo, isso que você está fazendo agora, que pode alentar o coração de muita gente. E aí eu li aqui em Jeremias, quando eu estava lendo a história de José ontem à noite, ele dava uma referência sobre a história dos planos de Deus. E aí em Jeremias 29, de 11 a 14, ele fala: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E aí a gente tem que clamar a Deus, mesmo nesse momento difícil, como Márcia falou, que a gente vê tanta injustiça, tanta indignidade, vamos dizer assim, inescrupulosidade de algumas pessoas, gestores, mas a gente tem que clamar a Deus de coração e fazer o que a gente pode, né? Como a historinha do Beija-Flor. A gente vai apagar a floresta? Não, mas eu estou fazendo a minha parte. Se cada um de nós fizer com que alguém sofra menos, já vai ser um alívio, um bálsamo para aquela pessoa. Eu queria... A gente está falando tanto da pandemia, né? Eu não sei se eu vou achar aqui, mas eu achei... Um versículo ontem me chamou a atenção. Isaías 57, disse assim: perece o justo e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato. Pois o justo é levado antes que venha o mal, e entra na paz, descansam no seu leito os que andam em retidão. Assim, é muito difícil, né, tentando sintetizar, é muito difícil a gente aceitar a separação, é muito difícil a gente aceitar a morte, porque nós não fomos feitos para a separação, nós fomos feitos para a eternidade, né? Está lá, né, na criação, quando Deus nos criou. Um acidente de percurso fez com que a morte entrasse e separasse, né? E quebrasse e trouxesse tanta dor e tanto sofrimento que a morte traz. Porém, a Bíblia diz que muitas vezes Deus leva o seu justo, é levado antes que venha o mal, e entra na paz, descansam no seu leito os que andam em retidão. Então, apesar de nós não entendermos os propósitos de Deus e quem está sendo levado aos nossos olhos antes do tempo, mas Deus não perdeu o controle da história. Eu acho que é isso que aquece os nossos corações, tendo a segurança de que Deus está no controle da vida dos seus filhos. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém. Marcos ia falar alguma coisa? Não, tá tranquilo. Beleza. Maravilha, maravilha, gente. Uma coisa também me chamou a atenção nessa história de José, que Manassés marcou para José o esquecimento do seu sofrimento. Então, ele relacionou o nascimento daquela criança, dizendo: eu esqueci do sofrimento da casa do meu pai. Mas esquecer não é suficiente. Quando aquele passado eclodiu na frente dele, inesperadamente, veio todo o sofrimento, veio toda a angústia, e eu creio que José, naquele sofrimento, há uma parte desse momento da história de José, houve um dia em que ele chorou tão alto que ouviram o clamor, o choro de José lá no palácio do faraó. Tão grande foi o sofrimento diante de todo aquele passado trágico que veio à tona na vida dele. E ali eu creio que ele disse: esquecer não é suficiente.
eu tenho que perdoar. O perdão é que vai curar essa dor da minha alma. E aí, após o perdão, é que a gente vê que ele saiu daquele estado de choro e de sofrimento. Então, esquecer é diferente de perdoar. E José passou pelas duas etapas, a do esquecimento, e só no perdão é que houve a cura daquela ferida. Há coisas, assim, há injustiças que algumas pessoas sofrem que não tem como reparar. Né? Não haveria possibilidade dos irmãos repararem a todo aquele mal que eles fizeram para José. Qual foi a solução de José? Ele zerou o débito. Zerou o débito com os irmãos, que é o perdão. O perdão zera, né? Começa tudo de novo. Joga esse passado, né? É mais do que esquecer, é zerar um débito. Então, essa diferença na história dele também eu acho bastante didática para nós. Né? Mas aquele sofrimento dele, primeiro foi um dos meios que Deus usou para levá-lo para o Egito. Né? E outra coisa, aquele sofrimento foi também que ele foi exaltado e chegou a ser governador. Então, às vezes, o sofrimento, é como se diz, tem que zerar, porque foi por aquele sofrimento que as bênçãos vieram. E não só para ele, mas veio também para a família dele. Né? É aquela história do Judas, né? Que traiu Jesus, e às vezes a gente fica assim, é estranho, né? Ele era dos 12 e traiu, mas ele, porque ele foi instrumento para ser bênção para nós e Jesus morrer na cruz, a gente não sabe do coração dele. Mas ele foi um instrumento para que Jesus fosse entregue aos guardas, que Jesus fosse condenado, Jesus fosse crucificado e, através do seu sacrifício, trouxesse vida a todos nós, né? Só acrescentar uma coisinha bem rápida mesmo. Tem um escritor chamado Carlos Moreira. Não sei se é parente meu. Seu primo. Não sei. Ele fez um texto muito interessante sobre a mesa. Ele faz uma analogia bem interessante sobre a mesa, o lugar onde há comunhão, onde há perdão, onde há confissão. E não só como utensílio doméstico, mas ele usa essa expressão, e ele faz justamente a alusão de Jesus na sua última ceia, que ele estava numa mesa, e a proposta dele foi: lembre-se de mim quando vocês fizerem isso aqui. Então foi numa mesa final, que aquela mesa de um clima pesado de morte, porque Jesus estava próximo de ser crucificado, mas foi através daquela mesa que hoje a gente pode sentar numa mesa e trazer alegria, trazer sorriso, conversar, jogar a conversa fora. Então, achei legal a analogia dele. Depois, se eu encontrar, eu passo para vocês. Muito interessante. Então, é só para encerrar, justamente sobre o perdão. Na mesa que a gente senta e a gente conversa, e a gente se perdoa, falando mais em núcleo familiar. Achei legal isso aí. E a minha esperança é que, em breve, nós possamos voltar a nos reunir às nossas mesas, nos confraternizar, vamos nutrir pensamentos de esperança, de superação. Essa história de José é uma história que mostra que a esperança a gente nunca deve deixar morrer, né? E vamos ter esperança do reencontro. Gorete queria dizer algo? Quando você falou da questão do perdão, eu concordo plenamente que sem o perdão não haveria essa reconciliação dele até consigo mesmo e com os irmãos e conseguir trazer o pai de volta e ver de novo que ele queria tanto. Mas eu acho interessante que a dor dele, ele não negou a dor, ele enfrentou a dor. E aí é a questão da gente saber que existe a necessidade de enfrentamento, de reconhecimento do sofrimento. Como o Marcos falou, a pessoa tem que procurar tratar aquilo. Quer seja com Deus, que na época dele ele sofreu a sós, né? Ele se trancou no quarto quando ele não conseguiu enfrentar os irmãos. Eu acho que é na hora que ele almoça com os irmãos, ele se afasta para chorar sozinho. Quer seja em outros momentos, ele enfrentou a dor para poder conseguir perdoar.
Porque não é só dizer assim, eu perdoo e vou esquecer. Mas a gente sabe que é uma elaboração para que aconteça esse perdão, né? Claro que o amor ágape de Jesus é superior a tudo, mas no sofrimento da vida, na adversidade, como Márcia também falou, que tudo que acontece é para que a gente chegue a algum lugar, a algum crescimento, alguma atitude, porque Deus planta em nós cada momento para que a gente vá fazendo o retalho, né? Eu acho que Gislene não está aqui, mas ela gosta de dizer o retalhinho para fazer a história da vida da gente. Cada retalho juntando com o outro dá uma história. Mas se você não cuidar dessa sua história e elaborar esse sofrimento, que aí seria a questão na psiquiatria, na psicologia da psicoterapia, que alguém vai lhe ajudar você a elaborar essas perdas, que aí ajuda a que você seja capaz de perdoar, ser altruísta, né, para isso. Que aí foi tudo aquilo que ele fez. Ele perdoou, mas ele fez uma elaboração de cada momento. No primeiro momento que ele viu os irmãos, depois ele jogou aquilo de colocar as pratas, devolvia o dinheiro, os irmãos tiveram que voltar. Toda aquela história que não foi a fim de se vingar. Talvez ele estava elaborando para que houvesse coragem de se revelar também, né? Por medo de que os irmãos podiam fazer algum mal, ou até porque também, eu acho que eu não sei se ele estava pronto para esse momento do perdão. Eu acho que isso é importante também a gente saber. O processo. O processo. É um processo, né? Para crescer. Fantásticos, meus amigos. Eu agradeço muito a participação de vocês. Para mim é uma grande honra. Vocês são pessoas de uma espiritualidade real, pessoas que eu conheço há décadas, e me sinto muito honrada por estarmos juntos aqui em torno dessa história tão fantástica, tão extraordinária, tão rica de ensinamentos. Agradeço também a participação de Emanuele Araújo, filha da nossa querida Gorete Araújo, que tem nos ajudado com a parte técnica, com um desprendimento, uma generosidade, viabilizando essas gravações e semeando conosco. Ela está junto nessa semeadura. Obrigada, Emanuele Medeiros. Obrigada aos que estão nos assistindo. E o que eu peço a Deus é que cada um de nós descubra o seu caminho de superação, através do perdão, através da compreensão da própria história, de não jogar as emoções para baixo do tapete, de encarar de frente e, sobretudo, sermos divulgadores da justiça, né? Justiça afetiva, a justiça em todos os níveis. Então, obrigada pela participação mais uma vez e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.